Estamos terminando hoje uma série sobre como é que a gente pode manifestar Cristo para o nosso tempo. O título dessa série, Um Cristo para o Nosso Tempo, começa com um artigo indefinido, E não foi por acaso que a gente escolheu esse artigo indefinido, porque a nossa tentação, vivendo no mundo de hoje, é realmente procurar um pedaço da mensagem, ou adaptar a mensagem do Evangelho de tal maneira que ela se encaixa perfeitamente na situação, no pensamento, no jeito, na forma cultural do nosso mundo. Mas hoje eu resolvi tirar o artigo indefinido. Eu estou dizendo Cristo para o nosso tempo, porque na realidade Cristo sempre foi o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Evangelho não mudou, é o mesmo. Então o Cristo para o nosso tempo é o mesmo Cristo de sempre. É Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, conforme uma das primeiras declarações de fé dos cristãos lá no início, depois da ressurreição de Jesus, quando eles faziam na terra ou em lugares para se identificarem uns para os outros o formato de um peixe, né? Faziam assim, né? Do teu jeito agora, fazendo ao contrário, e que significava, né, em grego, as letras, a literação de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Desde tempos do início da igreja, os cristãos em toda parte declararam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador. Portanto, o desafio hoje, vivendo o tema de hoje, nós começamos com um mundo dividido, depois um mundo imprevisível, o tema de hoje é um mundo plural. Então, esse tema que é fantástico, é fascinante, e eu me debrucei sobre ele nas últimas horas, de uma maneira muito, muito grande, porque, para quem estava esperando um canadense, Brian Stiller, eu preciso dizer, je suis Brian, em francês, I am Brian, ou eu sou Brian, em português, né? Ele não tinha o visto, não conseguiu entrar no país, estava no Paraguai, e foi negado o visto para ele e para a esposa dele na sexta-feira de manhã, à tarde, nós ficamos sabendo que ele não vinha. Então, foi um desafio grande, não foi a primeira vez, mas eu pedi que as pessoas estivessem orando e procurei me preparar o melhor que eu podia, e Deus... É que nem o Bill Hybels fala, né? PowerPoint é assim, eu coloco um ponto, né? Estabeleço um ponto para você e o poder do PowerPoint vem de Deus. Então eu estou colocando aqui o ponto e Deus vai dar o poder e aí a gente vai estar bem. Eu estou confiando nisso nessa manhã. Mas o desafio de viver num mundo plural é enorme para nós cristãos, porque nós somos o povo de uma mensagem. O povo que acredita numa verdade. Algum tempo atrás, quando a gente pensava no mundo e no movimento dos povos migrando, viajando de um lugar para outro, e mesmo como brasileiro, eu cresci pensando que o Brasil era um caldeirão cultural. Que todo mundo que vinha para o Brasil e caía no Brasil, a minha expectativa foi, e durante muitos anos da minha vida foi, que a melhor maneira de viver no mundo seria, por exemplo, de aprender a língua da terra, de aos poucos se desvencilhar da cultura original e mergulhar na cultura daquela nação, daquele povo aonde eu fui viver. No caso do Brasil. E a minha expectativa como brasileiro é que todos os estrangeiros que chegassem no Brasil tivessem essa maneira de pensar ou acabassem transformando de estrangeiros em estrangeiros aculturados, gente que aprecia a nossa comida, o nosso jeito. E olha, nós somos muito sutis para determinadas culturas. Eu me lembro quando eu fui trabalhar no leste europeu, na Romênia especificamente, viajei 10 anos pela Romênia, todos os meses, pelo menos 2 semanas eu estava lá, e quando eu cheguei para trabalhar lá, eu fazia parte de um grupo de ocidentais do norte, um grupo que trabalhava ensinando pastores, visitando, viajando com pequenos grupos ali naquele país.
De repente, as pessoas falaram, opa, ele é diferente. Ele é latino. A Romênia é um país com um trasfundo cultural latino. E eles perceberam que eu tinha uma sutileza de pegar a comunicação não verbal latina que faltava às vezes para os ingleses, para os americanos, para os australianos, para as outras nações anglo-saxônicas. Porque a gente é sutil. E o estrangeiro que vem de determinadas partes do mundo para o Brasil percebe isso. Ele ouve uma coisa da gente, ele pensa que a gente está falando aquilo, mas não é aquilo que a gente está falando. E a gente não percebe que a gente é assim. Então, a gente às vezes tem essa pressuposição que o mundo é um caldeirão, mas não é um caldeirão. O mundo não é mais um caldeirão. Essa pressuposição ela precisa ser derrubada. Hoje o mundo é muito mais como uma salada. Tem gente de todas as culturas, de todas as etnias, de todos os idiomas, vivendo em todos os lugares. São Paulo é uma cidade cosmopolita. Isso é a realidade. E isso acontece por causa de algumas coisas que eu gostaria de destacar. A primeira coisa é o multiculturalismo, que é um aspecto que existe hoje no mundo. Por exemplo, Canadá, Austrália, alguns países hoje, já na constituição do país, já se definem como uma nação de muitas culturas, que devem ser preservadas e conviverem de uma forma pacífica e, até um certo ponto, integrado como nação. A definição de nação para alguns países hoje, já na Constituição, significa multicultural. Conviver com o diferente. Isso é o Canadá. O Canadá é isso. Somos isso. E outros países estão fazendo essa mudança, incorporando na sua Carta Magna essa noção. Não existe mais no mundo essa ideia do caldeirão que a gente vira uma mistura. Foi, talvez, em parte. Quando caiu o comunismo no leste europeu, por exemplo, um exemplo clássico é a Iugoslávia, que era uma junção de várias etnias, países e religiões e línguas próprias, idiomas, por causa do comunismo, o general Tito, que impôs ali uma unidade política, a força do poder militar e político. Mas assim que o comunismo caiu, o que aconteceu com a Iugoslávia? Ela retornou para o seu default. As etnias, e isso vem lá de trás, é quase que tribal, mas aquelas regiões se separaram, se degladiaram. Começaram pessoas que estavam casados uns com os outros, croatas com sérvios, de repente vizinhos sérvios se tornam inimigos, ou vice-versa. E vocês sabem, nós acompanhamos, a maioria de nós, o que aconteceu lá na Bósnia, na Sérvia, na Croácia e aquela região. Terrível. Praticamente em algumas cidades ou vilas foi um verdadeiro genocídio. Mas o que é isso? É que nós vivemos num mundo com muitas culturas e muitos idiomas, e hoje, por causa dessa fragmentação, e da dificuldade, outro exemplo clássico é o Império Soviético, que o que eu falei da Iugoslávia é justamente um desmantelamento do Império Soviético, que não existe mais, pelo menos não na forma que a gente conheceu. Hoje você já tem essa vivência, e esse respeito ao diferente, mesmo do ponto de vista de culturas. Um outro fenômeno é a globalização. Quando eu fui para os Estados Unidos em 68, como intercâmbio de estudante, eu tinha terminado aqui a escola média e fiquei lá 6 meses, no começo, primeiro semestre de 68. Minha mãe tinha em casa uma geladeira, eu me lembro a marca, Kenmore. É daquelas geladeiras que eu gostaria que ela não tivesse jogado fora ou se desfeito, porque hoje seria incrível uma geladeira daquela. Né? Você ia lá na minha casa e ia falar, uau, né? Porque é fashion, né? Tá na moda você ter coisas assim, antigas. Aquela geladeira era fantástica, sabe aquela de alça, assim, que você abria com a alça? Eu sinto uma saudade daquela geladeira. Mas quando eu cheguei lá, no interior do estado de Iowa,
Não foi na Califórnia, não foi em Nova York, não foi na Flórida, foi em Iowa. Eles colocavam os estudantes, naquela época, nos lugares seguros dos Estados Unidos. E o Midwest, o meio oeste americano, era mais conservador e já era tudo parte, né, do intercâmbio. Então eu fiquei lá numa cidadezinha chamada Cedar Falls. Está lá, pode procurar no mapa. E aí então eu estava lá e morei lá 6 meses. Mas eu me lembro do choque, porque era um médico anestesista, uma família que frequentava uma igreja presbiteriana, nominalmente cristão, e tinha 2 andares a casa, o subsolo da casa era totalmente habitável, os meninos da casa moravam, tinha um quarto próprio lá embaixo, tinha uma sala imensa, que tinha mesa de ping-pong, e uma televisão gigante, com tela gigante, com estereofônica, que era o top daquela época. Top, mas tudo granulado. Hoje a gente pensa no que a gente tem hoje, mas quando eu cheguei lá, eu vi aquela televisão lá no porão, que era um porão, na realidade era um paraíso para o jovem, né? Lá que a gente recebia os amigos e tudo mais, mas na cozinha tinha uma geladeira de 2 portas gigante, uma delas, uma porta, isso em 68, você abria a porta, estava tudo congelado, o que eu quisesse a qualquer hora eu ia lá, e eu fiquei pensando na geladeira da minha mãe. E foi um choque quando eu retornei, muito grande. Porque eu fiquei acostumado com algo que estava disponível já naquela época nos Estados Unidos, que estava longe da nossa realidade, ou pelo menos da minha realidade de classe média brasileira. Hoje, com a tecnologia, com a produção em massa, você vai em qualquer lugar, você vai encontrar uma televisão, uma tela plana, LCD ou qualquer outra, né? Você vai encontrar internet, fibra ótica em qualquer lugar. Você sabe o que está acontecendo no mundo, e mesmo que você não viva num desses países mais adiantados, de uma forma vicária, pelos meios de comunicação, pela tecnologia, pela internet, você está vivendo tudo isso. Esses valores passam para você, mesmo que você more numa favela. Você tem contato com tudo que está acontecendo no mundo. Isso é globalização. Em poucas décadas, o mundo mudou. E o multiculturalismo e a globalização influenciaram algo que é o tema de hoje. E, na realidade, não, eles são interdependentes, uma coisa gera, influencia e potencializa hoje as coisas, a outra, mas eu queria falar sobre o pluralismo um pouquinho. O pluralismo é meio que o resultado, ou fruto, ou neto do multiculturalismo e da globalização. O Os Guinness, que é um filósofo cristão muito famoso, ele definiu, nesse sentido, a pluralização da seguinte maneira: é o processo pelo qual o número de opções da esfera privada da sociedade multiplica-se rapidamente em todos os níveis, em especial no campo da cosmovisão, das crenças e das ideologias. Agora presta atenção, que é aí que está a chave. De modo que a escolha, a capacidade de escolher, o ato de escolher, torna-se um valor em si e uma prioridade de fato. E assim, escolher se torna a própria essência da vida. Novamente, nas minhas idas aos Estados Unidos, eu já fui muitas vezes, já morei lá depois, estudei lá. Eu me lembro da primeira vez que eu sentei num restaurante americano, já mais velho um pouco. E quando eu sentei no restaurante, veio a garçonete e começou a perguntar: o que o senhor deseja? E para começar, eles trazem água, né? Aquele pote de água e já café, muitas vezes já trazem um café. O senhor deseja café, aquele café americano, né? Já chega junto com a água ali no começo, antes de você comer, eles já estão servindo café. É diferente. Bom, mas também é fraquinho, né? Então tudo bem. Mas aí ela começava a perguntar: o que o senhor deseja como salada? Aí tinha 5, 6, 7, 8 tipos de salada. Aí você escolhia um tipo, assim, e que tipo de molho o senhor deseja? Aí tinha 4, 5, 6 tipos de molho. E não dava tempo de eu pensar para escolher, porque já vinha a pergunta seguinte: e aí o pão, isso, lá, e 3, 4, 5 tipos de pão. E a gente mal tinha tempo para respirar e já vinha, assim, cada escolha que você fazia abria
5, 6 opções. Foi um choque para mim. É interessante porque nós, hoje, aqui no Brasil, estamos vivendo essa realidade. Estamos vivendo essa realidade. Nós vivemos numa época em que a gente, se não tiver escolha, a gente reclama. Quando as coisas estão apertando, né? O preço está subindo, né? Você pode começar a perceber que vai começar a sumir produto. A variedade vai diminuir, porque é uma função da economia, do mercado. As empresas estão tomando cuidado, porque quando você... tem produtos que carregam os outros, mas quando você começa a cortar despesa, os outros você corta. A empresa começa a focar nos produtos principais. Presta atenção, você vai começar a perceber isso. Falta de determinados supérfluos, chamados assim supérfluos. Mas a capacidade de escolher, o fato de eu poder escolher, tornou-se a própria essência da vida. Se eu não posso escolher, eu estou infeliz, chateado, amuado. Do ponto de vista, então, da globalização, o pluralismo a gente podia destacar algumas coisas. Primeiro, a tolerância com pontos de vista diferentes. O dogma, o dogmatismo, uma verdade que elimina as demais, é inconcebível no mundo de hoje. Inconcebível. Uma outra coisa é que incluir é o que é. O negócio é incluir. Incluir é a palavra, é a ideia central. É interessante que, mesmo na pluralidade que a gente vive, existe sim uma tendência a integrar aquilo que é diferente. É uma espécie de paradoxo, porque você valoriza o individual, valoriza a capacidade de escolha pessoal, mas ao mesmo tempo existe uma força que tenta fazer de nós um grupo de pessoas homogêneas, especialmente por causa da força econômica das transnacionais, da força do mercado. Elas acabam influenciando de tal maneira os nossos hábitos que valores tradicionais locais, coisas que a gente valorizava porque tinham um sentido intrínseco, porque nós carregamos certos hábitos do passado, passam a ser vistos como sem importância, porque nós queremos fazer parte do mundo. A gente quer aquilo que tem valor para os outros. Então essas pressões todas acabam prevalecendo, e isso é muito importante porque a gente vai ver agora sobre aquilo que culturalmente a gente carrega ou traz de berço da nossa origem, do nosso lar, da nossa cultura original. É interessante que quando você viaja pelo mundo hoje, você vai ver os produtos da Procter & Gamble em todos os lugares. Bom, sem falar na Coca-Cola, né? McDonald's e etc. Mas determinadas marcas você tem em todos os lugares. Às vezes você muda, por exemplo, põe uma letrinha, né? Porque o brasileiro não consegue falar metiolate. O brasileiro fala mertiolate. Então, o mertiolate brasileiro tem um R, o americano não tem. Às vezes tem uma pequena adaptação, mas só isso. É o mesmo produto, a mesma fórmula, em todo lugar. E assim, quando a gente pensa, no nosso caso, no pluralismo, agora no aspecto religioso, o que quer dizer isso para nós na prática? E é isso para aí que a gente está caminhando. O pluralismo, quando levado para o campo da religião, ele relativiza todas as declarações ou reivindicações de verdade. O pluralismo religioso propõe que todas as religiões que existem no mundo, existem milhares delas, são expressões culturais da necessidade de contato com o divino, ou com aquilo que não é concreto. Interessante, né? Todas as religiões são válidas, enquanto são expressões culturais dessa coisa do ser humano de querer contato com o super-humano, ou com o extra-humano, ou com o divino, ou qualquer forma, né, metafísica.
E nós vivemos nesse mundo. Nós atuamos nesse mundo, com consequências fortes para a nossa fé, para a missão, para o evangelismo, para o ministério, para ser igreja. O que isso implica? Mas vamos agora abrir um pouquinho as Escrituras e responder algumas questões. Primeiro, será que a pluralização, como a gente conhece hoje, é fruto do juízo de Deus? Voltando para a Torre de Babel, se você começa a ler Gênesis 11, o primeiro versículo diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Se a gente lê Gênesis 11 dessa forma, baseado só no primeiro versículo e naquilo que acontece em seguida, porque Deus profere um juízo contra o povo, né? E eles são confundidos, falam, ninguém se entende mais e eles se espalham. Mas, na realidade, a questão aí não é que Deus queria promover ou estava castigando a falta de homogeneidade. Deus não estava castigando pelo fato de que eles queriam estar juntos. A questão, que você lendo o texto ali de Gênesis 11, é que o orgulho humano é que foi a raiz do mal. Porque eles, estando juntos, quiseram fazer uma torre e construir um prédio que chegava ao céu. O orgulho humano, a arrogância. Nós não precisamos de outra maneira de falar com Deus. Não queremos a maneira de atingir o céu que Deus nos dá. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem desde o começo, em espírito e em verdade. Nós não queremos o caminho que Deus oferece. Nós vamos construir um caminho para o céu. Essa metáfora é muito poderosa, porque ela fala do nosso coração. E por causa desse orgulho, dessa autonomia, dessa independência, autossuficiência humana, é que Deus então castiga a raça. Porque a raça humana fez mau uso da sua unidade. Estando juntos, em vez de produzir adoração a Deus, produziram alienação de Deus. E a gente tem que lembrar que no capítulo anterior existe a Tábua das Nações, Gênesis 10. E lá são citadas pelo menos 70 nações, antes de Babel. 70 nações. Hoje há cerca de 12 mil grupos etnolinguísticos no mundo. 12 mil. Então, se a gente pensa dessa forma, não podemos responder com sim essa pergunta. Não. A pluralização não foi fruto do juízo de Deus. Aliás, a ordem de Gênesis 1, 28 é: espalhai, enchei a terra, multiplicai-vos, dominai. Foi exatamente essa. Quando a gente entra no Novo Testamento, a gente tem que lembrar que a igreja não é como hoje. Nós temos 2 milênios de cristandade, ou cristianismo, se preferirem. Mas não foi assim desde o começo. Imagina como era no começo. Pessoas de culturas, de línguas, de costumes, de aparência diferente. De repente, como por exemplo na igreja de Antioquia, havia lá pessoas de várias nações, de várias etnias. Era uma cidade cosmopolita. Jerusalém era diferente. A igreja de Jerusalém, que ficou em Jerusalém depois da perseguição ali na Judéia, era basicamente formada de judeus que creram em Jesus Cristo como Messias. Eles eram judeus que aceitaram as profecias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas eram judeus por tradição, por hábito. Antioquia não. E outras igrejas que foram formando nos outros lugares e cidades do mundo na realidade, era uma mistura de raças. O Império Romano teve esse efeito de levar povos de um lugar para o outro, como acontece com qualquer império, né? Havia uma certa unidade no império, uma certa paz, uma certa possibilidade de se locomover, as estradas estavam lá, havia uma língua franca que era o grego, né? Enfim, como o inglês de hoje. Mas a igreja teve que, dentro dela, aprender o que a gente faz com a diversidade, com a pluralidade. E a primeira dificuldade foi justamente entre os judeus
convertidos a Jesus e os não-judeus. Eles vinham de trasfundos culturais muito diferentes. E a tendência dos judeus, lógico, né, com aquela tradição religiosa, com o Antigo Testamento, né, na realidade a gente fala Antigo Testamento, mas era a Bíblia, não existia outra. Né? Enfim, eles tinham as promessas. Jesus Cristo era um judeu. Pode imaginar como eles... Né? É nós. Então a tendência deles é a querer projetar para os outros convertidos não judeus aquela tradição. E isso começou a se tornar um problema, porque uma vez lá em Antioquia veio um grupo lá da Judéia de Jerusalém dizendo: vocês precisam se circuncidar. Os homens, naturalmente, precisam se circuncidar, precisam seguir os ritos. Porque essa é a tradição judaica. E agora, se vocês querem abraçar a fé de uma maneira completa, vocês precisam fazer tudo. Não pode ficar pela metade. Só Jesus? Não. Está faltando algumas coisinhas. E aí foi um problema. Então, Atos capítulo 15 narra para a gente o que acontece, como é que eles lidam com essa pluralidade, não da igreja com o mundo, ou com os que não frequentam a igreja, aqueles que não têm o hábito de ir no domingo à igreja, fazer parte de um pequeno grupo durante a semana. Os sem igreja, os que não são de igreja e não querem saber de igreja. Esse é com eles que nós convivemos hoje. Mas aqui você já percebe, dentro da igreja que acabou de começar, essa dificuldade, bem no início. E como é que eles lidam com isso? Com essa tentativa da gente impor tradição nos outros. Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa tendência nossa de julgar os outros por aquilo, pela minha ótica, por aquilo que eu trago de cultura, de formação lá de trás? Como? Isso foi um problema grave. E a gente percebe, em primeiro lugar, capítulo 15, que eles vão até Jerusalém, porque eles resolvem conversar, levar a questão para a sede, para onde tudo começou. Para o lugar da primeira pregação. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, 3.000 se converteram e foram batizados. Então, vai uma comitiva de Antioquia, desce, ou melhor, sobe até Jerusalém, para conversar com os apóstolos e com os líderes da igreja de Jerusalém. Isso está lá narrado em Atos 15, se você quiser abrir lá, nós não temos isso na tela. E, na realidade, já partindo para o versículo 7, depois de muita discussão, eles se reuniram, todo mundo falou, blá, 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 Pedro se levanta. E Pedro, então, dá o testemunho dele. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus os escolheu entre vós para os gentios, para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Sobre o que Pedro está se referindo? A visita que ele fez à casa do centurião Cornélio. Foi o primeiro gentio, ou não judeu convertido. E Deus precisou dar uma visão para Pedro do lençol, com aqueles animais impuros, cerimonialmente impuros, que os judeus não comiam. 3 vezes desceu aquele, estava lá orando, lembra? Deus precisou falar com ele, aí bateram na porta e a visão disse: vai, porque esse é de Deus. Acompanhe esse pessoal, porque você tem uma mensagem para entregar. E ele entendeu. E quando ele chegou na casa de Cornélio e anunciou o Evangelho e Jesus Cristo, o que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo veio. E o mesmo fenômeno aconteceu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, da mesma forma como aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes. E Pedro diz isso. Aconteceu igual, gente. Da mesma forma. Deus conhece o coração. Deus demonstrou que Ele aceitou os não-judeus da mesma forma. Deu o Espírito Santo do mesmo jeito. Ele não faz, ou não fez, e não faz distinção entre judeu e não-judeu. É interessante que a objeção deles não é baseada em tradição. A objeção deles é baseada na teologia correta. Ele não faz distinção alguma, versículo 9, visto que purificou os corações pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Pedro dá o testemunho, faz a eles uma pergunta bem difícil: por que vocês estão querendo impor sobre os discípulos não judeus um peso que até para nós era difícil carregar? Cremos, versículo 11, ele conclui o testemunho, que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E veio também Barnabé e Saulo, contaram o que Deus estava fazendo entre os outros povos, como Deus estava salvando gente que não era judeu, enfim, foi esse testemunho todo. E finalmente, o líder principal da igreja de Jerusalém se levantou, que era Tiago, irmão carnal de Jesus Cristo. Ele toma a palavra e diz: irmãos, ouçam-me. Versículo 14, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Ele cita a profecia do Antigo Testamento, versículos 15, 16, 17, 18, e aí ele conclui: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. É interessante, né? Porque a palavra final veio do grupo, alguém que representava, aliás, com muita força de liderança, vamos dizer assim, dentro da política eclesiástica. Tiago era um fator muito forte na igreja de Jerusalém. Muito. Talvez em parte por quem ele era, né? Mas ele se tornou também um líder muito forte. E a palavra final vem dele. E quando ele fala, Pedro, Paulo, Barnabé, que tiveram, e realmente tiveram experiência direta. Tiago não teve. Pedro, Paulo e Barnabé tiveram contato com o que Deus estava fazendo entre os não-judeus. Tiago, não. Mas a palavra final é de Tiago. E ele então faz uma recomendação que atinge o consenso da maioria, dos que estavam reunidos, da liderança, e resolvem escrever uma carta. E essa carta está aí a partir do versículo 22, a partir do versículo 23, você pode depois ler essa carta. E uma carta que termina com a seguinte recomendação: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, versículo 28, lendo agora o final da carta, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Por quê? Porque a maioria das igrejas, mesmo no mundo não judaico, espalhadas pelo mundo, eram também compostas de judeus convertidos, já naquela época. Havia judeus em todas as principais cidades do mundo. Havia sinagogas espalhadas pelo Império Romano. E eles eram, naturalmente, um campo missionário favorito, porque eles já tinham a noção das profecias e das promessas do Antigo Testamento. Então, eles eram sempre evangelizados. Cada vez que o evangelho chegava numa cidade nova, e Paulo mostra isso nas suas viagens, ele visitava a sinagoga local e anunciava Jesus e o cumprimento das profecias. Então, em todas essas igrejas havia judeus convertidos. E havia alguns traços culturais, alguns costumes tão arraigados neles, que o consenso desses irmãos na carta é pedir, recomendar, na realidade a palavra aqui é seguintes exigências, é um pouquinho mais do que recomendação, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, e que tudo lhes vá bem e sejam abençoados. É interessante, né? Que há um consenso, há uma negociação e há alguns pontos sensíveis que a liderança em Jerusalém, junto com aqueles que vieram, com a queixa, com a causa a ser defendida do Evangelho, eles entram nesse consenso de que, na realidade, há espaço para você abrir mão de algo que você tem direito, de algo que você crê, de algo que não te afeta, para poder preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante isso, né? Porque quando a gente vive num mundo plural, numa sociedade pluralista, nós vamos enfrentar
E aqui nós não estamos falando nem de dentro da igreja, hein? Entre cristãos. Agora estamos falando de cristãos para pessoas que não vão à igreja. Nós muito mais vamos enfrentar essa realidade. E se nós abordarmos esse mundo plural com a cabeça dos cristãos de Jerusalém, nós já perdemos qualquer possibilidade de ser ouvidos. Completamente. A gente já sai perdendo de 7-1, foi isso? A gente já sai perdendo de 7-1. Para começar, porque vai ser pior. Vai ser bem pior. Quando a gente olha para o futuro, o último livro da Bíblia, João exilado na ilha de Patmos. E ele tem essa visão, que está lá em Apocalipse capítulo 7, uma parte dessa visão, versículos 9 e 10. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A gente canta, né? Tem até uma música assim. Ela veio na minha cabeça agora. Quase que eu cantei, mas me segurei. Vai que eu desafino, né? Mas olha só. Essa visão da glória, essa visão da consumação do século, é uma visão que inclui pluralidade. Não é todo mundo da mesma tribo, povo, raça, nação, de todas. Na pluralidade da raça humana, Deus será glorificado um dia. Então, quando a gente pensa dessa forma, isso tem algumas implicações para nós. A primeira delas é o e daí. O multiculturalismo é consistente, totalmente consistente com a revelação bíblica. Isso significa que nós aceitamos, como seguidores de Jesus, a diversidade cultural e racial como algo inerente da raça humana. A raça humana. Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E para começar, Deus é plural. Deus é um, mas Ele também é plural. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos fez uma raça com diversidade. Paulo falando sobre o futuro, né? Aliás, o presente, quando ele ora, ele diz para que, por meio da igreja, está lá em Efésios capítulo 3, a multiforme graça, a sabedoria de Deus se manifeste. É como se fosse, essa palavra multiforme já é muito expressiva, porque dá a ideia de multifacetado, é como uma joia que foi lapidada, e você vira aquela gema já lapidada, e cada ângulo, se ela é uma joia preciosa, você vai ver a luz de uma determinada maneira, com um brilho, com algo específico daquele ângulo. Essa é a igreja. Ela existe para isso. Ela existe para expressar, na sua própria pluralidade, a sabedoria de Deus, a graça, o poder, o amor de Deus. A igreja existe para isso. Para mostrar que, na pluralidade dela própria, Deus é glorificado. Então, quando ela vive no mundo, ela não vive imaginando que ela faz parte de uma raça cristã. Igreja não é uma raça cristã, não. Nós somos raça humana. Nós somos que nem todo mundo. A única diferença é que um dia a ficha caiu. Por poder de Deus, caiu a ficha, a gente entendeu qual é a chave desse treco aqui. E a gente está lá na fechadura até hoje, porque a gente tem um monte de pergunta ainda. Que dirá quem não tem a chave? Nós temos que entender isso. Se eu e você, que temos a chave na mão, às vezes ela não vira,
Já imaginou quem não tem a chave? Então, esse multiculturalismo, essa pluralidade de culturas, de formas e subculturas, né? Nem vou entrar em alguns detalhes aqui, mas porque a gente está pegando mais um overview, né? Uma visão mais geral. Mas a segunda coisa é o pluralismo como filosofia. Deve ser por nós rejeitado, quando ele contradiz verdades absolutas reveladas na Bíblia. Quando Leslie Newbigin, que já morreu em 98, ele trabalhou na Índia durante muitos anos, foi um missionário, escreveu muitos livros, foi uma pessoa fantástica. Ele voltou para o Ocidente depois do tempo em que ele serviu como missionário lá, e ele fez uma declaração um tanto profética, porque ele disse, olha, nós precisamos desenvolver rapidamente uma apologética para o Ocidente, para o mundo ocidental, para defender a singularidade de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, tudo bem a gente ser culturalmente pluralista, mas do ponto de vista filosófico, eu estou falando, nós não podemos ser religiosamente pluralistas, do ponto de vista filosófico. E é interessante porque a gente precisa tomar cuidado para não ceder a essa pressão de separar fé e conhecimento. Você já percebeu hoje que a dúvida, ela é exaltada lá nas alturas? Você percebeu isso? Duvidar está dentro, tá? Na moda, está na moda. Agora, o que vem primeiro, a dúvida ou a verdade? Está certinho. Está certo. E eu vou dizer por quê. Porque quando você nasce, você não sabe nada. Quando você nasce, é até pequenininho, já está sabendo. Alguém precisa mostrar para você, é assim. Alguém precisa dizer, faz assim. Nós não partimos da dúvida. A criança, o bebê, não parte da dúvida. Depois ela vai corrigir, vai ter a sua opinião, mas ela parte de algo que ela recebe, que a gente podia chamar de tradição. Algo que alguém ensina, algo que alguém fala, é isso, é assim. Ela vai, ela começa e depois ela escolhe. Mas a dúvida nunca é o primeiro passo. Nunca! Jamais! A gente parte de uma verdade. E aí a gente vai elaborando. Mas sempre assim. É interessante isso. Porque hoje a dúvida está sendo tão exaltada que a gente confunde a questão da fé do conhecimento. E olha, façam o curso que começa hoje à tarde, porque vocês vão ver como é que nós chegamos aonde nós chegamos. Descartes, Kant, e vai por aí afora, iluminismo, etc. Impressionante, porque eles foram capazes, e foram pessoas brilhantes, de um mundo, por exemplo, houve uma época que você olhava para o céu e falava assim, à noite, tem algumas fissuras, algumas rachaduras no céu que permitem que aquela luz que está lá do lado de fora entre. Passou algum tempo, você olhava para o céu e dizia, são corpos iluminados que giram em volta da Terra. Passaram alguns anos, né? Alguns aninhos, e a gente olha para o mesmo céu. E a gente fala assim, uau! É imenso, é vasto, não dá para calcular. Toda hora estão dizendo, não mais o universo. Existe a teoria do multiverso. Você já ouviu falar nisso? Multiverso. Esse é um. Tem muitos. É uma teoria. E a gente olha para aquilo tudo e fala assim, aquilo que está tão distante, que a gente até calcula em anos-luz. Ou seja, o que a luz percorre em um ano na velocidade de 300 mil km por hora. Pelo menos a gente acredita que é isso, né? É porque às vezes também tem outras teorias aí que meio que mudam um pouquinho as coisas. Já imaginou? E nós fazemos parte dessa imensidão. E o que a gente vê que está tão longe são os nossos vizinhos mais próximos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ceder a essa pressão que a fé é um pulo no escuro.
que a fé é uma negação da inteligência do raciocínio. Que você tem que escolher ou a fé ou a ciência, ou crer ou aceitar fatos. Crer não tem nada a ver com fato. Fato é fato. Essa dicotomia, na realidade, não existe para o cristão, para o seguidor de Jesus. E uma decorrência dessa, há uma outra pressão, que nós sofremos de separar a nossa vida pública da nossa vida privada. O que eu creio, quem eu sou no domingo, ou no grupo pequeno, ou para a minha família, é uma coisa. Mas quem eu sou lá fora, no mercado, no trabalho, lá fora, é outra coisa. A regra muda. Esse é uma decorrência da gente ceder à pressão desse pluralismo, e essa filosofia começa a impregnar a nossa maneira de ser, de tal maneira que a gente passa a ser cristão esquizofrênico. Uma terceira coisa que eu queria destacar é o nosso respeito genuíno a pontos de vista opostos sobre questões fundamentais, enquanto nós mantemos a nossa fé na singularidade de Jesus Cristo, tem que ser demonstrado mediante a construção de amizades, de hospitalidade, de conversas inteligentes e respeitosas, e principalmente mostrando com a nossa vida o que a gente crê. É por aí que a gente entra. Não é numa apologética bélica, atacando. Não é por aí. Eles e nós. Não, todos nós. Todos nós. Algum tempo atrás, lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, eu me deparei com essa expressão que eu já conhecia muitas vezes. O Evangelho está... Porque o Deus desse século cegou o seu entendimento para que não vejam a luz do Evangelho. O Evangelho lhes está encoberto. Essa expressão Evangelho encoberto me pegou. E eu entendi o seguinte, não sei o que você vai pensar disso, o Evangelho está aí. Deus está clamando, está gritando, está se manifestando em tudo. Está aí. Aliás, Romanos 1 fala sobre isso. Salmo 19 fala sobre isso. Há a revelação geral. Mas também, se você começa a analisar detalhes, você percebe que há algo que grita da parte de Deus. Eu estou aqui. Isso tudo foi eu que fiz. E eu amo você. Só que por algum motivo, e a Bíblia chama isso de pecado, essa autonomia que a gente tem, a gente está totalmente cego e não percebe isso. Então, o nosso papel, e Paulo define isso em 2 Coríntios capítulo 4, é descobrir o Evangelho. É tirar o cobertor do Evangelho. Porque as pessoas estão procurando, estão fazendo perguntas, elas querem saber. Não são um bando de... Alguns são. Mas não é, a maioria não é um bando de robô, assim que, sabe, vai pela vida. Eles já tentaram, às vezes já desistiram de crer, de esperar. Não tem mais nada, já tentaram tudo. Tem gente assim, muita gente assim. Mas não são pessoas que não pensam, que não perguntam, que não querem saber, que não estão nem aí, que estão... Deixa a vida me levar. Olha, bonito na música. Mas lá na prática não funciona assim, não. Você deixa a vida te levar, você não vai nem lugar. Você tem que ir junto. E tem que falar para a vida, vem, vamos, é por aqui. É ou não é? É. Então, quando a gente pensa em ser genuíno, no sentido de expressar, de engajar com pessoas nas questões que nós cremos que são fundamentais, nós precisamos ter essa abordagem. Uma abordagem que demonstra essa amizade, hospitalidade, conversas inteligentes e respeitosas, porque as pessoas são inteligentes. Elas querem entender. É incrível que no mundo da sensação e do entretenimento, as pessoas estão buscando o quê? Uma razão. Por último, o pluralismo como uma atitude pública de tolerância da nossa parte tem que ser promovida. Tem que ser promovida.
Por quê? Porque ele fornece um contexto muito fértil e apropriado para a missão, para o evangelismo e para o ministério. Quando nós nos engajamos numa cruzada contra o mundo, nós contra eles, e nós vamos ver isso no curso, né? Deixe-me terminar dizendo o seguinte: o modelo pós-Constantino de igreja é mais fiel à figura da igreja do Novo Testamento do que o modelo de Constantino. O que aconteceu no modelo de Constantino? O imperador se converteu, o Império Romano se cristianizou. Esse não é o modelo bíblico. Isso não é o que nós vemos no Novo Testamento. Nós somos uma igreja, ainda fazemos parte de uma minoria. Vivemos num mundo plural. Somos desafiados a nos engajar com uma cultura muito semelhante, em alguns aspectos, com a cultura do primeiro século, quando tudo começou. Esse é o nosso desafio. Eu gosto desse resumo de Charles Van Engen. A igreja no mundo é tão ampla quanto a humanidade. Nesse sentido, ela é pluralista. É tão acolhedora quanto o senhorio cósmico de Cristo. Nesse sentido, ela é inclusivista. E tão corporativa quanto a comunidade dos discípulos de Cristo. Nesse sentido, ela é exclusivista. Um pouco de cada. Pluralista, inclusivista e exclusivista. E nós precisamos manter essas coisas. Eu perguntei para a Suzy hoje de manhã se o louvor lá no céu vai ser mais parecido com uma orquestra clássica ou com uma banda de jazz. Eu não quis ouvir a resposta dela. Eu falei, não, você espera. Espera que a gente vai discutir isso lá. Eu não sei qual é a resposta dela, porque eu não quis ouvir. Ela quis falar, ela estava doida. Você conhece a Suzy, né? Doida para falar. E eu consegui fazer ela não falar. Gente, impressionante. Enfim, milagres acontecem. Suzy, depois você me pega. A orquestra. O maestro tem a orquestra sob controle. A batuta do maestro, os gestos dele, basicamente dão as nuances, né, da música, a interpretação. E como cada naipe de instrumento, cada um vai tocar. Como ele vai tocar? Como ele vai executar em relação aos demais? Normalmente, há uma grande interpretação, um clássico. As gravações, às vezes você ouve no rádio, e sempre é mencionado o nome do regente. Toda a interpretação de um clássico famosa é atribuída ao maestro. A banda de jazz, o líder, estimula a improvisação de cada músico. No entanto, quando a banda de jazz toca, pelo menos eu gosto de ouvir, você encontra ali na diversidade uma unidade. Tanto a diversidade quanto a unidade se destacam na interpretação jazzística. Se eu perguntar para você, o louvor do céu vai ser mais parecido com a orquestra clássica ou com a banda de jazz? Quem vota pela orquestra clássica, levanta a mão. Ih, pô, gente, vamos lá. 1, 2, oba, legal, 2. 3, 4, está aumentando. Quem acha que é mais parecido com a banda de jazz, levanta a mão. Será que eu induzi vocês? Não é nem jazz, nem orquestra clássica, é samba, gente. Como é que vocês não sabiam disso? Mas veja, até nessa pequena brincadeira a gente mostra como nós vivemos num mundo plural. Nós somos plurais. Possivelmente nós vamos ter samba, jazz e música clássica no céu. Porque todas essas maneiras de expressar artisticamente o nosso sentimento vêm do Criador. Amém? Então vamos viver num mundo plural, levantando e crendo na singularidade de Jesus Cristo como nenhum outro nome foi dado no céu pelo qual importa que sejamos salvos. Não há
nenhuma possibilidade de abrir mão dessa verdade. Mas, vivendo essa singularidade da nossa fé, que Deus nos ajude a viver num mundo plural, com graça, com inteligência, e de uma forma que as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, puxa vida, esse cara aí não tem aquele ranço, né? Crente assim? Isso é diferente. Isso é diferente. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça, que é melhor do que a vida. Obrigado porque o Senhor nos colocou e fez de nós um povo que representa a humanidade, só que uma humanidade resgatada por Jesus. Obrigado porque um dia, na tua presença, na consumação dos séculos, haverá ali uma multidão de pessoas de todas as etnias, raças, línguas e povos. Obrigado porque o Senhor se manifestou dessa forma, não somente no universo, nas coisas inanimadas, tão variadas, tão complexas, mas o Senhor, na complexidade da criação, colocou um ser singular, semelhante ao Senhor, que é o ser humano, que o Senhor quer resgatar para continuar a manifestar a singularidade de Deus e de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. No nome dele é que oramos e pedimos que todo mundo que está aqui nesse lugar hoje de manhã possa já ter entendido essa verdade. E se não, que nessa jornada de busca possam entender que a fé não é um pulo que no escuro que elimina a razão. Pelo contrário, razão e fé andam de mãos dadas, porque o Senhor nos criou dessa maneira. E obrigado porque o Senhor falou para a gente como são as coisas, quais são as coisas, através das Escrituras e através do teu Filho Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.